tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre Jesus anda sobre o mar. A passagem que estaremos lendo hoje se encontra lá em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Acompanhe essa leitura aí comigo, ok? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Eu sei que você já ouviu falar nessa passagem, ou você já viu pregações acerca disso, mas eu tenho 4 coisas para lhe informar e que nós podemos aprender sobre esse texto, certo? A primeira coisa que nós podemos aprender com ele é: não dê ouvido às pessoas que ficam no barco. No texto não menciona, o que é que aqueles outros discípulos falaram para Pedro, encorajando ou desencorajando ele a ir. Mas na nossa vida cotidiana nós vemos exemplos assim, de pessoas que estão ao nosso redor, algumas nos motivando a viver o impossível e outras nos desmotivando a viver esse impossível. Sempre vai ter, aquelas pessoas que vão nos motivar, que vão gerar fé no nosso coração, que vão liberar palavras de vida. E sempre também vão ter aquelas que vão liberar palavras de morte e incredulidade. É por isso que eu digo para você, se você deseja viver o impossível do Senhor na sua vida, você precisa aprender a tampar os seus ouvidos para aqueles que ficam no barco. Aprenda a ignorar aqueles que são incrédulos. Se Pedro tivesse ouvido esses aí, com certeza ele teria ficado no barco e teria perdido a grande oportunidade da vida dele. Olha aí, diante do barco, na circunstância onde ele estava, se ele tivesse dado ouvido àquelas pessoas com voz de incredulidade, ele não teria vivido essa experiência diferenciada com Jesus. A segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto é: para alcançar o impossível, você precisa agir debaixo de uma palavra de Deus. Se a gente for ver lá no versículo 28, e versículo 29 desse texto, diz assim: Respondendo-lhe Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aqui nós vemos uma atitude bem interessante de Pedro. Assim que Pedro viu Jesus andando sobre as águas, um desejo profundo, tomou o coração de Pedro, de querer, também andar sobre as águas. Depois, o que ele fez? Ele já foi pulando sobre a água? Não. Pelo contrário, antes de qualquer coisa, ele foi primeiro buscar uma palavra de Deus.
E é isso que nós precisamos entender. Antes do impossível acontecer na nossa vida, nós precisamos ter uma palavra de Deus para nos respaldar. Então, para eu viver o impossível de Deus na minha vida, eu tenho que tapar os meus ouvidos para as vozes da incredulidade. E eu tenho que buscar a palavra de Deus, aquilo que vai estar respaldando-me para que eu possa prosseguir para vencer aquilo que eu quero alcançar no Senhor. A terceira coisa que nós podemos aprender com esse texto diz que para ver o impossível de Deus acontecendo na sua vida, você não pode olhar para as circunstâncias. Jesus e Pedro foram as duas pessoas mencionadas na Bíblia que andaram sobre as águas. Naquele momento, Pedro estava fazendo história com Jesus. Só que teve uma hora em que as coisas começaram a sair do controle e Pedro começou a afundar. Por que Pedro começou a afundar, sendo que Jesus já tinha liberado a palavra? Uma coisa muito importante que nós precisamos ter revelação é que a nossa incredulidade pode roubar a palavra de Deus na nossa vida. O diabo, as pessoas e ninguém, além de nós mesmos, pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. Então, o diabo ele não pode impedir, as pessoas, nada pode impedir, somente você mesmo. Eu mesma posso impedir o agir de Deus na minha vida. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele tinha uma palavra de Jesus, mas porque ele duvidou, ele começou a afundar. E porque a incredulidade tomou conta do coração de Pedro? Porque Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias, para o vento forte, para as ondas, para o tamanho das ondas. Por isso, se você quer mesmo ver o impossível de Deus na sua vida, pare de olhar para as circunstâncias. E a quarta lição que nós podemos aprender com esse texto é a seguinte: se você quer alcançar o impossível de Deus, tenha disposição de sair da sua zona de conforto. Como sabemos, Pedro ele era pescador, ele era experiente, na pesca. E ele tem anos de experiência, dentro de um barco pegando peixes naquele mar. Então, Pedro ele sabia muito bem o que era estar dentro de um barco. Só que ele não sabia nada sobre estar fora de um barco. O barco era o lugar que Pedro conhecia e sabia controlar. Era o lugar onde ele se sentia seguro. Era o que nós chamamos, de zona de conforto. O que precisou acontecer com Pedro para ele experimentar o impossível de Deus? Ele teve que deixar o barco, ele teve que deixar a zona de conforto dele e colocar os pés na água. Muitas vezes é isso que vai acontecer com a gente também. Nós vamos ter que sair da zona de conforto para ver o impossível de Deus. Muitas vezes, para poder avançar em Cristo, você vai ter que sair da sua zona de conforto de ser apenas membro de igreja para colocar os pés na liderança de uma célula. Muitas vezes, para ver o impossível na sua vida profissional, você vai ter que deixar a zona de conforto daquela profissão que sempre exerceu para entrar em uma nova área. Às vezes, vamos ter que deixar a zona de conforto do nosso país, do lugar que crescemos, vivemos e conhecemos todo mundo, para irmos para outras nações. Nós não servimos a um Deus que deseja apenas fazer grandes coisas na nossa vida. Nós servimos a um Deus que deseja fazer o impossível acontecer no nosso meio. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos fazer como Pedro fez. Nós precisamos tapar os ouvidos para as pessoas erradas e ouvir a voz de Jesus. Nós precisamos buscar uma palavra de Deus,
Nós precisamos vencer o medo, nós precisamos sair da nossa zona de conforto e colocar os pés na água. Eu espero que você tenha aprendido com essas 4 lições sobre esse texto de Mateus, sobre Jesus, ele andar sobre as águas e sobre Pedro viver esse impossível com Deus. E que você consiga viver essa novidade de vida com Jesus, saindo da sua zona de conforto também, tapando os ouvidos para a incredulidade e ouvindo a voz do Senhor. E eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui, curta bastante ele, comenta aqui o que você achou de interessante sobre essa palavra, o que ela falou com você, compartilhe para que mais pessoas elas sejam alcançadas por esse evangelho. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.